faço licenciatura em Química e gostaria de fazer um TCC sobre neurociência cognitiva. Neurociência cognitiva. Estou com muita dúvida se ficaria legal. Se você faz licenciatura, se você faz licenciatura em Química, a primeira coisa é que você tem que pensar na licenciatura e não na Química aplicada, tá? Se você estivesse fazendo bacharelado, eu poderia até te questionar um pouco mais em relação à neurociência cognitiva. Por quê? Porque você faz Química. E aí eu pergunto, aonde entra a Química? Eu entendo que seja questão hormonal, tá? Aonde entra propriamente a Química pura na neurociência cognitiva e como você vai investigar isso. É em laboratório, é com pesquisa de campo, e aí a gente está falando da química aplicada. Como você está fazendo licenciatura em química, eu sugiro fortemente, tá? Eu sugiro fortemente que o seu TCC seja voltado para a licenciatura. O que é licenciatura? É a formação de professor. O que é a formação de professor? Como ensinar. Como ensinar a química, sei lá, dos materiais pesados. Como ensinar a química básica, né, para criança. Como ensinar, e aí a gente trabalha com pressupostos pedagógicos da química e não com a química aplicada, porque senão você não vai ter pernas para pesquisar. O que você acha, Fábio? Eu acho não, é bem interessante a discussão, até quando você colocou neurociência cognitiva, eu imaginei que você quisesse discutir teorias de aprendizagem, que aí aparece na licenciatura bastante, isso é mais comum, discutir teorias da aprendizagem para ver como acontece a intervenção em química. E como eu tenho estudado para as provas de concurso e tal, eles discutem bastante sobre, por exemplo, o professor Ivan também comentou a semana passada, a matemática é chato, sei lá, química é chato, será que não é mais fácil eu vou pegar algo clássico que o professor, na época do professor Ivan faziam isso, na minha época não, mas pegava o feijãozinho, levava na escola, colocava no algodão, aí você consegue discutir química, consegue discutir biologia, consegue discutir várias situações aí, ou experimentos com vinagre, sal, aí você vai discutindo o que acontece, os próprios elementos químicos, ou um outro experimento bastante que eu fiz na escola, esse é mais recente, a professora de química pediu para levar pedras tal, e ela discutiu filtragem em água. Ela fez um filtro com elementos que a gente trouxe de casa. Ela falou: não dá para beber, porque não está esterilizado esse material, mas passou pela terra. Eu não lembro exatamente hoje, faz um pouco de tempo, e não estudei isso, mas aquela água mais suja, ela passava por aquelas fases, era tipo uma garrafa PET que ela fez e saía limpa. E aí ela discutia, o que fez isso? E aí ela discutia química, eu lembro os elementos químicos que provavelmente tinham antes, o que tinha depois, o que não tirou, o que tirou. E eu lembro que ela falava sobre o filtro, que na época não tinha muito esses filtros, era o filtro de barro. Ela fez uma analogia, eu lembro até hoje, com um filtro de barro de filtro de água. Ou seja, ela usou uma teoria de aprendizagem XYZ lá, que talvez não seja mais convencional, ou até e eu não me achei privilegiado de ter aquele método na época de trabalho. E aí o que eu imaginei é que você iria discutir isso a partir da neurociência. Mas aí eu vejo algumas dificuldades. Os professores conseguiriam te orientar em relação a isso? Você tem professores que discutem isso? Porque se você faz graduação, eu imagino que tem trabalhos profundos que demoram um tempo, não que você não tenha capacidade, mas um tempo para digerir. Quando eu pego um artigo, eu analiso estudos comportamentais e faço interpretações de cognição. Quando eu pego o estudo de eletromiografia, de eletroencefalografia, que discute aprendizagem motora e biomecânica, às vezes eu leio uma, duas, eu vou entender o artigo na terceira vez que eu estou lendo, e não é nem por conta de inglês, é porque é um palavreado diferente, difícil, eles utilizam autores que eu não conheço. Então, às vezes, eu consigo utilizar aquele artigo, mas eu não cheguei nem a me apropriar pela área, eu acabo usando aquele artigo. Mas eu demoro muito tempo para digerir aquele artigo. Digerir, que eu digo, eu li a primeira vez, eu falo, nossa, eu sou burro, eu preciso ler de novo.
Só que não adianta ler na hora, eu leio depois, porque eu não entendi metade do que ele falou. Então, o ter legal, tudo é legal. Agora, tem algumas dificuldades, se tiver muito fora da sua graduação, quem te orienta e o quanto você vai conseguir se aprofundar nisso. E isso é um tema, não é nem a temática e nem um objetivo ainda. Acho que eu me alonguei muito. Complementando, levando para a área do ensino. Como a neurociência poderia auxiliar o professor no ensino e aprendizagem? Eu te pergunto, cadê a química? Porque você está fazendo uma licenciatura em química. Você não está fazendo pedagogia, você não está fazendo psicopedagogia, você não está fazendo neuropsicopedagogia. E aí eu pergunto, cadê a química na sua proposta? Que é a sua formação. Então, a sua formação ela tem que ser respeitada. Por exemplo, estou fazendo faculdade de História. Como que a neurociência pode ajudar o professor de História? Cadê a História? Que é a área que eu estou estudando, que é a licenciatura ou o bacharelado que eu estou estudando. Eu vou te dar um exemplo. Eu assisti um vídeo, alguma coisa assim, o Fábio pode me ajudar, porque ele é da área da educação física. Como é que é o nome daquele hormônio que libera o prazer no cérebro? Vamos de endorfina? Isso, endorfina. Eu estou tentando lembrar o nome da pessoa que falou isso. Foi um vídeo. E aí ele fala o seguinte, olha, existem estudos que apontam que acima de 20 minutos correndo, acima de 126 batidas por minuto, né, BPM, batida no coração por minuto, acima de 20 minutos você libera endorfina. Abaixo de 20 minutos você não libera endorfina. Aí eu pergunto, como que essa pessoa chegou nesse resultado? Então você tem grupo de controle. Serotonina, tá, serotonina. Que seja. Né? Eu fiz o teste. Fiquei lá 20 minutos acima de 126 BPM, correndo, e não liberou nada. Tá? Eu comecei nervoso, eu saí nervoso, não me liberou nada, só saí mais cansado. Mas tudo bem, valeu para queimar as calorias ali. Mas eu não fiz parte do grupo de controle. Então, quando você vai fazer esse tipo de experimento, você precisa de um grupo de controle, né? Existem equipamentos. Então você imagina, como é que eu sei que liberou serotonina, endorfina, qualquer outra ina no cérebro da pessoa? Você tem equipamentos ali medindo, né? Medindo essa ligação entre os neurônios, a questão química. Como é que você mede essa questão química na cabeça das pessoas? Então eu me pergunto, como que você vai medir, né, essa questão da química, porque eu tenho que trazer a química, da neurociência para a educação? Você tem disponibilidade de fazer uso desse material? Você tem disponibilidade de fazer grupo de controle? A gente está falando de um doutorado. Se a gente estiver falando de um doutorado que tem laboratório, que tem estrutura, é outra discussão. Agora, você está fazendo a licenciatura em Química. Eu sugiro muito que você parta para a área da didática da Química. Isto é, como ensinar. Tá? O ensino prazeroso libera, né, eu já esqueci o nome aí da substância, liberta, mas como que eu vou aplicar aulas com os meus alunos para eu mensurar, eu estou falando de dados, para eu mensurar os hormônios liberados no cérebro das crianças? Mas eu vou fazer uma revisão bibliográfica. Ok. Existe literatura sobre isso? Porque não dá para fazer um TCC com base em uma literatura. Certo? Eu preciso de vários trabalhos, de várias literaturas, para eu poder fazer um compilado delas e falar, olha, aulas prazerosas liberam o hormônio que facilitam a aprendizagem. Opa, aí beleza, porque eu estou trazendo a discussão para a química. Não sei se eu fui claro, não sei se eu respondi, eu não sei, né? Mas a minha sugestão é parta para a didática da química.
você pode trabalhar com experiências didáticas para o ensino de química, você pode trabalhar com pesquisas de campo para o ensino de química, você pode trabalhar com metodologias ativas para o ensino de química, e aí você escolhe lá, por exemplo, uma rotação por estação, você escolhe, por exemplo, uma gamificação para o ensino de algo. Eu vou trabalhar gamificação a respeito das substâncias químicas que são liberadas no corpo de um fumante. Olha só, cara. Olha que projeto bacana. Você trabalhar uma sequência didática falando especificamente da questão da química no corpo humano, do tabagismo, porque aí você tem literatura sobre isso. O que você vai fazer? Você vai didatizar, você vai construir uma sequência didática, você vai construir proposta de ensino dentro de uma sequência em que você vai trabalhar gamificação, metodologia ativa, uma proposta diferente, né, de passar o texto na lousa e explicar o conceito. Não é muito mais interessante? Né? Se precisar de orientação, tccagora vai.com.br, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho.